O que de fato Jesus nos ensinou ou o que aprendemos com Jesus? Mais importante é saber o que nós aprendemos com Jesus. A trajetória de Jesus é muito curiosa, ela é muito importante, porque vamos devagar, vamos entender os fatos. Jesus nasceu em que região? A princípio se sabe que uma região um tanto pobre. Não se sabe que Jesus era um pobre miserável, porque José, o pai, era um carpinteiro que deveria ser uma grande profissão na época. Não se sabe que tipo de carpintaria ele tinha. Mas Jesus veio numa condição um pouco precária. Jesus não se instalou dentro de palácios, não correu atrás de enfermos poderosos para pôr o seu nome na história, para se impor entre a sociedade. Jesus veio nos mostrar que de baixo para cima se constrói a vida. Não tinha necessidade de Jesus vir do proletariado. Jesus ele simplesmente veio da sua pureza para ensinar-nos a ser simples. O fato de uma pessoa ter um bom poder aquisitivo, uma boa posição social, não significa que é uma pessoa rancorosa. Teve pessoas de alto nível que procuraram, alto nível financeiro e até intelectual, que procuraram Jesus. A minoria, né? Eu já convivi com pessoas e conheço e tenho amizade com pessoas de um alto nível intelectual, eu agradeço muito por isso, e também de um bom poder aquisitivo. Isso é muito importante. Pessoas de uma educação fabulosa. Eu convivi e conheci um diretor de um grupo empresarial que eu agradeço muito o que eu aprendi com aquele homem. O que eu aprendi, pena que faz tantos anos que eu não o vejo, mas eu aprendi muito, né? Eu tenho uma amiga que eu não vou tomar a liberdade de usar o nome dela, mas é uma grande empresária, para mim uma das maiores psicólogas do Rio Grande do Sul, uma unanimidade em matéria de simplicidade. Mas eu também convivo com pessoas de uma vida financeira precária, de um orgulho, de um rancor insuportável. Então nada define coisa nenhuma. Nós temos que nos adequar ao nosso interior. Eu escrevi há pouco em minha página de relacionamento que as palavras não têm que ser doce, fria ou quente, mas têm que ser bem temperadas. Então, na verdade, Jesus veio nos ensinar o tempero da vida. Escute os sermões, os 7 sermões de Jesus. Jesus veio nos ensinar o tempero da vida. Eu acho muito importante, nada de interessante, mas a pessoa dizer assim, eu vou lá e eu vou largar umas verdades na cara daquela criatura. Oh, pobre criatura, não o que vai receber, mas o que vai falar. Isso chega a ser medíocre, é pobre. Pobre intelectualmente, pobre de sabedoria, pobre de tudo. Palavra, eu tenho dito que palavra não é um pedaço de pedra para carregar no bolso para numa hora oportuna acertar a testa do semelhante. Palavras são edificantes. Jesus veio nos ensinar que não há necessidade de um poder disso ou daquilo. O que há necessidade é da essência da alma. Quando a pessoa se encontra e entende que ela convive com mais seres humanos.
Jesus, num caminho lá no meio de um campo, indo para Naim, ele encontra aquela mulher pobre, coitada, a única coisa que ela tinha era um filho, ela era viúva e o filho havia desencarnado, e ele para e num gesto de extremo amor, ele devolve a vida àquele menino e devolve ele à mãe. Que alegria maior do que isso? Que alegria maior do que isso? E lá ele foi lá, pediu que removesse a pedra, lá ele trouxe Lázaro de volta para consolar suas irmãs. Aquelas são tudo situações exemplares para nós entendermos. Então vamos cuidar de como temos direcionado a nossa vida. É muito amargo pessoas que vivem atrás do poder a qualquer custo, passando por cima da confiança dos outros, traindo, fazendo, como se diz, sacaneando, dando golpe, para se colocar, para se posicionar, para ter um pouco mais, para representar. Por quê? Por quê? Eu nunca vi nada disso ser carregado para o cemitério, a não ser um corpo já entrando muitas vezes em estágio de decomposição. E a alma? Jesus era um sábio espírito reencarnado na terra, o mais sábio, e ele veio nos ensinar a simplicidade, não a fragilidade, a simplicidade. Nós não precisamos e nem devemos ser frágeis. Nós não precisamos ser simples, não é sinônimo de ser ignorante. Tem pessoas que confundem, não. Ser simples é entender, é buscar as coisas maravilhosas, as melhores da vida, sem arrogância, sem afrontar, sem trair. Quando nos demos de frente com a doença, com situações, nós olhamos para o lado. Se tivermos ainda um grito de consciência dentro de nós, vamos dizer, por quê? O que adiantou? O que me valeu? Nada. Agora, tenho lidado com pessoas. Estive há poucos dias na casa de um antigo amigo meu, que eu soube que estava enfermo, e fui lá. Aquele homem tão debilitado da doença, mas tão confortável, pobre, financeiramente bem prejudicado. Mas havia uma satisfação, uma paz, uma tranquilidade naquele casal, conversando comigo. Não houve um momento de queixume, atravessando uma situação terrível aquela família. Não houve um momento de queixume, de reclamação, de nada. Damos graças a Deus porque temos vencido, disse aquela mulher para mim. Então, isso é ter riqueza. Esta é a riqueza que finalmente conta na nossa vida. Essa é a riqueza que Jesus deixou para nós, uma consciência tranquila, paz, amor, harmonia. Vamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. Falamos tanto em Jesus. É muito penoso quando as pessoas associam Jesus a poder econômico. Está cheio de gente por aí anunciando um Jesus que fabrica dinheiro. Isso aí é falcatrua. Jesus nos dá o grande poder, mas o grande poder da simplicidade, da sabedoria através de uma mente humilde que se comunica, que leva força ao seu semelhante. Não importa o nível social, não importa o poder, a conta bancária, altíssima ou baixa, acima de tudo nós temos que ser humanos. Temos que ser humanos e humanos de amor, de luz, porque do contrário somos apenas seres equivocados, perdidos. Quem não tem e vive desesperado a qualquer custo, tentando obter alguma coisa. Quem tem, usando-se do que tem para massacrar o pobre. Somos
todos iguais nesta hora. Que o amor de Jesus, de Mãe Santíssima, esteja sempre conosco, nossa querida Mãe, o Mestre Jesus, nossos irmãos de luz. Que assim seja.